o Cup Product, e nós estamos estudando a estrutura de anel na cohomologia singular, né? Certo? Quer dizer, como eu já tinha observado na aula passada, isso a gente tem uma estrutura de anel natural na cohomologia de de Haen, né? Que é dado pelo produto exterior, que já já dá uma estrutura de anel a nível de cadeias, né? Aqui a situação é um pouco mais complicada. Quer dizer, a gente começou a definir o produto cup, né? Eu não sei como é que traduz isso em português, mas esse produto cup também foi definido a nível de cadeias singulares, né? Quer dizer, a gente tem de cocadeias singulares, você tem o grupo de cocadeias em X, vezes o grupo de L cocadeias em X. A gente quer associar uma K mais L cocadeia em X, né? Então a gente tem que simplesmente pegar duas cocadeias, né? Uma em SK, outra em SL de X, e a gente quer associar uma cocadeia, então a gente tem que simplesmente definir o que ela faz em cada simplexo, né? Porque aí a linearidade já estende a definição para todas as cocadeias, né? Então isso aqui é simplesmente por definição, que a gente definiu na aula passada, é φ, né? Aplicado ao simplexo sigma restrito a face para P0 é K, né? Multiplicado por psi de sigma composto com a face, né? É K mais L. Quer dizer, aqui o sigma, né? Tem um simplexo, portanto, uma aplicação, um simplexo singular de dimensão K mais L, né? Então, a aplicação de delta K mais L em X, e aqui a gente está simplesmente restringindo o sigma a essa face, aplicando o φ a essa restrição, que é um simplexo aqui, e para o psi restrito a essa face, e a gente multiplica, onde a multiplicação é multiplicação no anel, né? Aqui nós estamos denotando o SK de X, o conjunto de cocadeias X em um anel A. Esse A é um anel comutativo com unidade, né? Certo? Quer dizer, isso é o que a gente definiu na aula passada. Vamos essa notação aqui que eu estou usando, né? A gente pode generalizar isso da seguinte forma: se a gente tem K pontos, né? Tem um espaço afim, então a gente simplesmente denota, né? Nós vamos denotar por A0 a K, né? O simplexo afim, espaço E, o simplexo afim de quem é, né? Que simplesmente
pega um ponto daqui de coordenadas baricêntricas aí, né? P igual a 1 para 0 até N, até K. Soma de AI igual a 1 para I maior que 0. Associa simplesmente a soma de AI para I igual a 0 até K. Ok? Quer dizer, isso é simplesmente uma notação. Quer dizer, isso aqui é em particular, isso aqui, né, então, em particular, o que eu estou denotando o E0 é K, né, e tem aplicação de delta K em delta K mais L, né, que pega os... Okay, que leva o E0 K aqui, leva no E0 é K. Que as outras coordenadas. Bom, levou o EJ no EJ. Das primeiras JS, me lembro. Bom, isso aqui é simplesmente uma anotação para a gente ter. Então eu vou usar essa anotação. E o que a gente viu na aula passada, né, nós vimos duas proposições aí, uma proposição 1, que era fundamental, que a gente tem um comportamento com relação ao cobordo, né? Se a gente tem uma co-cadeia em X e outra L-cadeia X, o que a gente viu é que o cobordo do produto das duas, né, tem uma regra de Leibniz aqui, exatamente análoga à derivada exterior do produto exterior, né? A gente tem o produto de delta φ por psi, mas aqui a gente tem um sinal, menos 1 elevado a k, vezes φ, produto exterior com cobordo de psi, né? Bom, essa fórmula, né, implica que cossiclo, né, cossiclo vezes cossiclo, isso vai em cossiclo, né, e cossiclo, vezes aqui cobordo, vai em cobordo, e item cobordo, cossiclo, vai em cobordo, e consequentemente a gente tem esse produto definido a nível dessa aplicação bilinear, a nível de cadeia, né, ela induz uma aplicação a nível de um produto em cohomologia, né? HK de X, vezes HL de X, em HK mais L de X, né? Que é a classe de cohomologia de φ e a classe de cohomologia de psi, da co-cadeia psi, do cossiclo associa a classe de cohomologia do produto. E isso aqui é definido então como φ, essa definição, né? Produto por psi. E a outra proposição que a gente viu é que isso é natural, né? Então, a proposição 2 diz que se a gente tem uma aplicação de x e y, então se a gente olha para a aplicação induzida em cohomologia, né, HK de y,
HK de X. Isso aí preserva o produto, né? Se a gente pega o produto de duas classes de cohomologia, isso é produto de alfa, da imagem de alfa pela imagem de beta. Quer dizer, então, a aplicação induzida em cohomologia, ela não só preserva a estrutura de grupo, né, na cohomologia, mas também essa estrutura de anel. Ok? Isso a gente tinha visto na aula passada. Bom, e a gente tinha iniciado a discussão do teorema, que aí o teorema é um pouco mais complicado, a parte de comutatividade, né? Então, o teorema, que eu vou voltar a discutir hoje, é o que acontece com a comutatividade de coisa. Então, se a gente tem uma classe de cohomologia em dimensão K de X, né? E tem uma classe de cohomologia em dimensão L de X, né? Então, a gente tem, como no caso de formas, né? A gente tem que alfa, produto de alfa ou beta é igual ao produto de beta com alfa a menos de um sinal, e esse sinal é o produto de K por L. Quer dizer, é o mesmo sinal que a gente tem lá no caso de formas, né? Pela derivada exterior. Então, se a gente pega duas classes de cohomologia de dimensão ímpar, né? Então esse produto é ímpar, então anticomuta, ok? E se uma for par, o produto é par, então o produto de duas classes de cohomologia, sendo uma delas de dimensão par, eles comutam. Okay? Então a gente pode, então isso define, né, uma estrutura, se a gente pega o grupo de cohomologia, que é a soma conexa, que é a soma direta, né, de HK de X, se a gente soma todos esses grupos, né, a gente pode definir, a gente tem definido nesse grupo aqui uma multiplicação, né, que é graduada, né, que leva HK e cohomologia em dimensão K e cohomologia em dimensão L, em cohomologia em dimensão K mais L. Então a gente tem um produto aqui de pegar a estrela de X, que é o produto K. Então a gente tem, nesse grupo, a gente tem um produto distributivo e associativo e comutativo nesse sentido. Bom, então ok? Então, esse teorema é que a gente quer discutir agora, né? E a prova a gente já tinha começado na semana passada. Então, vamos lembrar alguns ingredientes que a gente já tinha definido antes. Primeiro, a gente tinha definido, né, um homomorfismo no grupo de cadeias aqui, que a gente tinha chamado de ρ, das cadeias de dimensão n em x e Sn de x, né, que é simplesmente trocar a ordem
do simplexo, né? Se a gente tem sigma é um simplexo de singular de dimensão n, né? A gente simplesmente definimos o ρ de sigma como sendo epsilon n, que é um sinal, né? Vezes sigma composto com n a zero. Que a gente pega o simplexo afim, que inverte a ordem dos vértices, né? Que é uma aplicação afim de delta n em delta n, e compõe com sigma, né? Okay? Aí tem um outro simplexo singular e a gente simplesmente multiplica por esse sinal, que é igual a menos 1 elevado a n, n mais 1 sobre 2, que é exatamente o número de inversões para a gente passar de 0 a n para esse simplexo, né? E inverter a ordem de todos os vértices, né? Então, isso aqui é para a definição, né? E aí estende para cadeias por linearidade. Okay? Bom, se a gente tem uma aplicação, um homomorfismo no espaço de cadeia, a gente pode olhar para o transposto dele, né? Que é o PSN de x e PSN de x, atuando agora em cocadeias, que é simplesmente o ρt aplicado a uma cocadeia φ é exatamente φ composto com ρ. Essa é a definição de ρt. Ok? E a primeira coisa que a gente tinha provado, né, é que essa aplicação, que esse homomorfismos aí a nível de cocadeia, ele faz algo que a gente quer aqui em termos dessa comutatividade, né? Que a gente, a primeira coisa que a gente provou, que eu vou lembrar agora, é que se a gente pega o ρt e aplica isso no produto de φ com psi, ele troca de sinal, né? Isso aqui é igual, ele não preserva o produto, mas ele de fato troca de sinal. KL vezes ρt de psi, o produto do ρt de φ. Quer dizer, essa é a primeira coisa que a gente provou. Certo? Bom, isso é uma verificação, né? Quer dizer, a gente verificou calculando os dois termos pelo mesmo simplexo sigma. Né? E aí a gente vê que tem exatamente aparece esse sinal. Okay? Então isso aí a gente viu na aula passada. Ok? A segunda coisa que nós mostramos também, e isso eu vou lembrar agora, porque também é muito importante, né? É que ele comuta, que esse operador aqui, né, que está definido para cada n, ele comuta com o operador de Born. Então, se ele comuta com o operador de Born, se a gente pega os transpostos aqui, isso implica, né, que se eu tomo as transpostas aqui, que é a transposta de ρ com a transposta do operador do bordo, que é o operador de cobordo, né? Isso é igual ao transposto desse aqui, que é o operador de bordo composto com um transposto de t. Né? Ora, mas isso aqui, né? Isso aqui, quer dizer, isso aqui implica, né? Como a gente tem tensão composta, isso implica que o ρ, né,
induz uma aplicação em cohomologia, né? Rho estrela de HK de X em HK de X. Ok? Então a gente tem um homomorfismo em cohomologia, né? E essa, então estrela, né? O que a gente já viu, estrela, né? Implica que essa aplicação induzida em cohomologia, ela tem essa propriedade, né? Rho estrela de alfa beta igual a menos 1 elevado a KL, Rho estrela de beta produto Rho estrela de alfa, certo? Quer dizer, se eu troco a ordem aqui, aparece esse sinal a nível de cohomologia. Quer dizer, isso é a consequência disso aqui. Quer dizer, como a gente tem essa aplicação a nível de cadeia, né? Como a gente tem essa comutatividade aqui, a gente tem a mesma propriedade a nível de cohomologia. Okay? Isso é óbvio, né? Pela definição do Rho estrela, que o Rho estrela é definido exatamente a partir do transposto de Rho. Ok? Quer dizer, aqui a gente lembra que o Rho estrela da classe de cohomologia de Φ é exatamente a classe de cohomologia de Ρt de Φ. Essa é a definição da aplicação induzida. Tá? E essa propriedade diz que essa definição é boa, né? Está bem definido, não depende da escolha do representante, e, portanto, isso aqui já implica a propriedade que a gente precisa. Tá? Ok? Bom, então, o que a gente tem que provar agora, que é a parte final. Bom, talvez seja bom a gente calcular isso aí. Eu tinha feito isso ou não? Agora eu não me lembro. Não? Então vamos provar essa parte. Então isso aí é simples, não é difícil, né? Isso aí novamente a gente tem que calcular, né? Quer dizer, a gente tem que pegar o bordo de Rho sigma, né? A gente tem que pegar o Rho de sigma, né? Que é isso aqui, e calcular o bordo, né? Então isso aqui é o bordo, né? Da cadeia, que é simplesmente um simplexo sigma composto com N é zero, né? É multiplicado por esse sinal Pn. Bom, o sinal ele sai para fora, porque o operador de borda é homomorfismo, né? Então esse é o bordo desse simplexo aqui. Sigma composto com N de zero. Ok? Para calcular o bordo do simplexo, então isso aqui é εn, fez a soma, né, estudar uma cadeia, onde essa cadeia a gente tem que menos 1 π igual a 0 até n, né, de menos 1 elevado a n de sigma e composto com o quê? Composto com EN, etc. A gente tem que tirar um vértice fora, né? O iésimo vértice fora, então é o Pn menos I, né? Que é o iésimo nessa direção aqui. Ok? Certo? Quer dizer, a gente o iésimo nessa direção é exatamente o chapéu N menos 1, aí sai multiplicado por ok?
Ok. Né? Bom, agora a gente tem que pegar o rho do bordo de sigma. Okay? Ora, esse é o rho, né? Então vamos calcular primeiro o bordo de sigma. O bordo de sigma é novamente sigma i igual a zero a n, né? Menos 1 elevado a i, né? De sigma, né? Composto com E0. Aí a gente tira o iésimo elemento fora aqui. É a iésima face do simplexo sigma. É exatamente sigma composto com esse simplexo afim aí. Ok? Bom, o ρ é linear, né? Portanto, isso é igual a soma I igual a zero para N, é um homomorfismo, então isso sai para fora de ρ desse cara aqui. Sigma composto com E0. E aí, chapéu N. Né? Okay. Bom, agora eu tenho que aplicar o ρ a esse cara aqui. Né? Bom, isso aqui é um simplexo de dimensão n-1. Né? Então, o sinal que vai sair é epsilon n-1. Né? Então, isso aqui é igual a soma I igual a zero a n de menos 1 elevado a i, epsilon elevado a epsilon índice n menos 1. Agora eu inverto a ordem do coisa. Né? Ok? Então, sigma composto com Q. Agora eu inverto essa ordem aqui, eu vou ter Pn, né? Agora como é que é? Sigma composto com N. Agora, se eu olho de lá para cá, né? Esse cara que eu estou jogando fora é o iésimo para cá, então ele é de fato aqui o n menos i, né? É zero. Quer dizer, esse elemento que eu estou tirando fora é exatamente o mesmo aqui, né? Porque se eu estou olhando, tá certo? Hein? Ok? Hein? Não seria a mesma face? É a mesma face com a ordem contrária. Né? Mas, num caso, a gente evita o ponto I, no outro evita o ponto N, Não, mas o... Não, está correto, não está? Não, quer dizer, esse cara aqui... esse cara é o mesmo, né? Porque se eu ando daqui para cá, eu vou diminuindo um de cada vez, eu esbarro exatamente com esse aqui, né? Tá certo? Se eu olho daqui para cá, para eu chegar nesse elemento aqui para extrair, quanto é que eu ando aqui? N menos I. Eu ando N menos I, né? Mas,
chego a ter esse? É. Exatamente. Você pega, por exemplo, bom, vamos checar esse troço. Toma I igual a N, por exemplo. Tá? Igual a N, o que a gente tem é 0, é N menos 1. Tá? Okay? O inverso disso aqui, o que é? É N menos 1 até 0. Isso corresponde exatamente a... Mas assim por que eu estaria tirando o 0? Tirar o exato. Hein? Seria o EI aqui então, ó. EI. Bom, peraí. Se eu tomo I igual a N. Certo, mas bom, então a gente quer comparar isso aqui com outro aí. Como é que a gente compara isso aí? Então tá certo. Então isso aí, como é que a gente compara esses dois caras aí? Tinha que colocar... Pô, tinha que colocar o mesmo cara aqui, né? Bom, a soma percorre todas as possíveis... menos I elevado a I é I. Bom, então isso aqui eu posso mudar de variáveis aqui, né? Chamar esse I de N menos I. Bom, vamos fazer isso aqui, chamar isso aqui de J, ok? Então agora vamos fazer J igual a N menos I. Né? Isso é a mesma coisa de soma, né? I igual a 0, que era J, né? Estou tomando J igual a NI, isso vai ser a soma de... Se eu tomo J igual a N menos I, o I variando de 0, o J variando de 0 a N, o I vai variar de 0 a N também, ok? Então é soma I variando de 0 até N, né? De menos 1 elevado para J, é N menos I, né? Epsilon, N menos 1, né? Okay? Sigma, composto com N menos I, que é o J, etc., é 0. Okay? Certo? Então agora a gente pode comparar um com o outro aqui, né? Porque aqui a gente tem a mesma letra aqui,
Então a gente tem que ver o que acontece com o sinal aqui. Esse sinal é P menos I e esse cara é N menos I. Então o sinal aqui... tem um epsilon N aqui, né? Então, para provar que eles são iguais, né, o que eu tenho que ver é simplesmente, quer dizer, a questão aqui é saber se menos 1 elevado a I vezes epsilon N, se isso é igual, né, ao que eu tenho aqui, né, menos 1 elevado a N menos I, né, epsilon Pn menos 1, tá certo? Ok? Tá certo? Bom, aqui eu posso simplificar, porque menos 1 elevado a I e menos 1 elevado a menos I tem o mesmo sinal, tá certo? Então, esse aqui é equivalente a mostrar que epsilon N igual a menos 1 elevado a N epsilon N menos 1. Simplesmente porque menos 1 elevado a I é igual a menos 1 elevado a menos I. Okay? Quer dizer, um número tem o mesmo sinal que... Okay? Então, agora isso aqui é verdade, porque o epsilon N... Né? Essa conta a gente fez, não fez, não? Menos 1 elevado a N... Pn mais 1 sobre 2, que o epsilon N menos 1 igual a menos 1 elevado a Pn menos 1 vezes Pn sobre 2. Ok? E, portanto, menos 1 elevado a N, epsilon N menos 1, é igual a menos 1 elevado a Pn menos 1 vezes N sobre 2 mais N. Isso é igual, não é? Certo? Isso aqui é exatamente igual a N mais 1 sobre 2. Certo? Quer dizer, então esse cara é igual a esse. Tá claro ou não? Ok? E, portanto, a gente tem aqui essa parte estrela. Bom, então agora vem a parte mais complicada, né? Que é o que eu quero mostrar de fato, quer dizer, nós chegamos para essa equação aqui, que dá exatamente o que a gente quer, módulo esse ρ estrela. Então, o que a gente quer provar agora é que, de fato, esse ρ estrela é a identidade. Né? Que a aplicação induzida pelo transposto de ρ em cohomologia, de fato, é a identidade. Tá? Então, para isso, a gente tem que provar uma homotopia algébrica, como a gente fez. Né? A gente tem que definir um operador que dá uma homotopia algébrica. Então, essa é a terceira parte da prova, né? Que é a parte mais difícil. Né? Então, nós vamos mostrar que existe um operador P, né? de Sn de x. Sn de x. E em Sn mais 1 de x. Né? Tal que PD mais dP, né, é igual a ρ menos a identidade. Tá certo?
Então isso aqui, né? Isso aqui é o que a gente tem que provar, né? Mas isso aqui, antes de provar isso, a gente concluiu o teorema, né? Por quê? Porque isso aqui implica, né, que se a gente pega o dual de tudo aí, né, o roteiro de Sn mais 1 de x em Sn de x, né, o transposto de P, de P, transposto de P leva Sn mais 1, as cocadeias em cadeias de dimensão n, né? E transpondo essa coisa aqui, a gente tem que o transposto disso aqui, que é o delta, o transposto de P mais transposto de P vezes o transposto de delta, esse é o transposto dessa coisa, a transposição é linear, então e a transposição da identidade à identidade, a gente tem essa relação. Tá? O que implica, né, como antes, a gente já viu que ρ estrela é igual a identidade. Quer dizer, então isso aqui acaba a brincadeira, porque aí a gente tem, como ρ estrela é a identidade, a gente tem a comutatividade que a gente queria mostrar. Então, o que a gente tem que provar é... A gente tem que definir esse P. Bom, esse aí é parecido com o operador de prisma, né? Quer dizer, o que a gente tem que... Porque a gente tem que... Agora, né, a gente tem que pegar um simplexo de dimensão n, né, um simplexo singular, e que a gente tem que definir o P de sigma. Ora, o P de sigma, né, a gente quer definir como uma cadeia de dimensão n mais 1. Ok? Tá? E um candidato que a gente tem aqui, a gente pode olhar para o produto, né, como antes, quando a gente mostrou a invariância por homotopia da coisa, a gente tem que olhar para o produto de sigma por 0, 1, né, e decompor esse produto em simplexos de dimensão n mais 1. Isso, e usar esse simplexo e o sigma para... Tá? Então a gente tem esse produto, a gente tem uma projeção aqui natural, né? A projeção do produto num dos fatores, a projeção... Não, sigma não, aqui é o delta n, né? Delta n, né? Aqui é que a gente tem um sigma definido, né? Esse aqui tem o sigma que vai em x, né? A gente quer olhar para essa composta aqui. Ora, mas a gente quer uma cadeia, né? Uma cadeia de dimensão n mais 1. Então a gente tem que decompor esse pedaço, esse cara em simplexos de dimensão n mais 1, né? E aí a gente já sabe como é que faz, né? Porque a gente tem a gente pode considerar os vértices aí, a gente pode considerar o N vértices aqui, que são os pontos EJ0, né? São os vértices da parte de baixo, né? De delta N vezes 0, e a gente vai considerar os vértices da parte de cima, que é PJ vezes 1, né? O J variando de 0 até N. Certo? E agora, a partir desses caras aqui, nós vamos definir o P de sigma, né? Okay?
Bom, então como é que a gente vai definir o P de sigma? Bom, nós temos o sigma, temos essa projeção aqui, nós vamos restringir a projeção aqui, a peça composta a simplexos, né, de dimensão n mais 1, que vão decompor esse produto aqui, vão decompor o prisma, né? Então isso aqui vai ser sigma, né, composto com π, composto com simplexos de dimensão n mais 1 aqui, né? E como a gente já tinha feito antes, uma maneira natural seria a gente pegar o A0, o simplexo afim, né, constituído por A0 até aí, né? Okay? O que a gente tinha feito antes no operador de prisma era continuar com BI até BN. Né? Aí a gente repete dois vértices aqui, tem um vértice a mais. Tá certo? Aqui vai ser a mesma coisa, só que nós vamos inverter essa segunda parte. Não? Então vamos simplesmente colocar aqui BN, etc., até BI. Tá? Bom, e como antes a gente vai ter que acrescentar sinais aí, né? Então a gente vai aqui, como a gente está invertendo esses n menos i aqui, nós vamos colocar um epsilon n menos i aqui, né? E menos 1 elevado a i, e somar de i igual a 0 até i. Então a gente tem uma soma aqui, tem uma cadeia, né? Onde essa cadeia tem esses sinais aqui, né? Mas o resto é simplesmente a restrição dessa cara a um simplexo afim aqui. A gente joga o delta n mais 1 de maneira afim dentro do prisma e que compõe com essa aplicação aqui. Certo? Quer dizer, a diferença do operador de prisma que a gente tinha usado lá para mostrar a invariância por homotopia é que a gente está acrescentando um sinal aqui e está invertendo esses últimos vértices. Fora disso, é exatamente o mesmo operador de prisma que a gente tinha usado antes. Né? Ok. Bom, então agora é só calcular. O chato é que o cálculo é um pouco complicado. Bom, então a gente tem que calcular os dois membros aí, né? Quer dizer, a gente tem que calcular esses dois membros aqui, o P do bordo e o bordo de P, né? Então vamos começar com esse cara aqui, quer dizer, o bordo do prisma, né? Do operador de prisma. Bom, o que é o bordo do... Então vamos calcular o bordo de P aplicado a um simplexo sigma, né? Bom, então, o bordo, né? Como é que a gente... então, isso aqui é o bordo, né? De P de sigma. P de sigma é esse cara aqui, né? Bom, então o P de sigma é isso aqui, então o bordo é linear, né? Então a gente pode escrever como sendo isso aqui a soma, né? I igual a 0 até n, menos 1 elevado a i, né? Epsilon n menos i, fez o bordo, né, desse simplexo aqui, né? De sigma composto com π, composto com esse cara aí, π 0 aí, Bn
BI. Né? Então a gente tem que calcular esse bordo aí. Ora, o que dá isso aí? Bom, isso aqui a gente pode escrever, né? Soma π igual a 0 com a n, vamos deixar esse cara aqui de fora, P epsilon n menos 1, vezes o bordo disso aí. Né? Então, o bordo, novamente, é uma soma alternada, né? Onde vai depender de um sinal aqui. Né? Então, isso aqui, vezes, vamos colocar o resto aqui. Né? Então, essa soma vai ser o quê? Eu vou ter que tirar o j-ésimo, o j-ésimo vértice aqui. Né? Mas esse j pode estar menor ou igual que i, né? ou maior igual que i. Né? Okay? Então, isso aqui tem duas partes aí. Bom, é esse fator multiplicando soma j menor ou igual que i, né? De sigma composto com π, composto com A0, etc., AJ, AI, BN, etc., BI, né? Isso é uma parte do menos 1 elevado a J, né? Menos 1 elevado a J, tá? Mais soma J maior ou igual que I, né? Eu vou colocar o sinal depois, é sigma composto com π, né? Agora nós vamos tirar o J daqui, né? O J vai variar novamente de I até N, né? J maior ou igual que I até N, de A0, aqui vai ficar tudo até AI, BN, etc., BJ, etc., BI. Tá certo? O J está aí, agora o J entre I e N. Tá? O sinal que eu tenho que colocar aqui, qual que é o sinal que eu coloco aqui? É o sinal desse J até aqui, né? Ok? Qual que é o sinal aí, então? Menos 1 elevado a quê? Menos 1 elevado a I mais 1. Ó. Pi mais 1 para chegar até aqui. Mais N menos J. Ok? Esse é exatamente o que eu tenho para trazer esse cara de volta para cá. Tá? Então, esse é o... Bom, vamos colocar esse entre chaves aqui. Tá certo? Então, esse é essa parte aqui. Bom, então aqui a gente pode dividir isso aqui ainda, antes de ir para o outro lado aí, nós vamos dividir isso em duas partes. Nós vamos dividir isso em duas partes, né? Então deixa eu escrever de novo aqui o modo aplicado a sigma. Então vamos escrever como soma de menos 1 elevado a I epsilon n menos 1 vezes, agora eu vou separar isso em duas partes. Primeiro eu vou somar uma parte aqui com J. Eu vou apenas indicar aqui, é a mesma soma com J menor que I. Certo? Aqui eu vou tomar a mesma soma com J maior que I. Ok? Essa mesma soma aqui com J maior que I. E vou separar mais a parte com J igual a I.
Tá? Quer dizer, o I está variando de 0 a N, né? E aí a gente vai tomar o J igual a J igual a I. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Se a gente tem I igual a 0, né? Começando com I igual a 0, a gente vai ter que fazer o J igual a 0. Né? I igual para 0, isso aqui dá 1, né? Aqui dá εn. Né? Então, um termo que vai ter vai ser εn, para que eu tenho que fazer o J igual a 0, porque o J é igual a I. O J igual para 0, né? Eu estou tirando fora, né? Então, εn vezes... Por igual a 0, né? Por igual a 0, né? Eu estou tirando fora o A0. Né? Ok? Tiro fora o A0, sobra o BN até B0. Então, esse aqui, isso dá BN até B0. Bom, εn, sigma composto com π, composto com esse cara aqui. Ok? Tá certo? Ok? Bom, agora o resto eu vou simplesmente escrever aqui, mais sigma, porque eu tirei I igual a 0, né? J I maior que 0, eu já tirei fora nesse coisa aqui, então fica menos 1 elevado a o J igual a I, né? Menos 1 elevado a J, sigma composto com π composto com para 0 AI, né? Como é que é? Não, eu estou tirando fora o AI, né? Para 0, para I menos 1, né? E aqui fica BN, BI. Tá certo? Quer dizer, eu estou fazendo J igual a I, então estou tirando o AI fora, aí vai até para I menos 1, BN, BI. Né? Então, esse termo aqui corresponde a essa soma aqui. Ok? Mas, agora eu vou pegar outra soma, o J igual a I, então aqui o ponto I maior que 0, essa soma aqui vai ser I. Como é que é? I igual a 0 eu já pus lá. Não, eu vou tomar a mesma soma agora com I menor que N. Eu vou separar o termo I igual a N aí. Então fica menos 1 elevado a J igual a I, né? Fica N mais 1, né? Tá certo? Π igual a J, fica N mais 1, sigma composto com π, composto com o quê? Com o I igual a J, eu estou tirando esse cara fora, né? Então fica tudo com a 0 até o AI, ficam aqui, né? E aqui fica o BN, etc. B menos 1, né? Ok? Tá? Mas, agora eu vou separar aqui nessa soma aqui o I igual a N, né? Ok? Então, I igual a N,
o J igual a N, né? Π igual a N. Então, a gente mais, né? Então, fica mais menos 1 elevado a N, né? Tá certo? Estou fazendo I igual a N, então N mais 1, né? Menos 1 elevado a N mais 1, vezes sigma, composto com π, de A0, etc. O termo I igual a N só fica a N. Ok? Tá certo? Ok? Bom, então aqui a gente tem dois termos aqui que a gente conhece bem. Esse termo e esse aqui. Né? Esse termo aqui, o que é? O que é isso aqui? Ora, o que eu estou olhando aí são os vértices de cima, projetando, né, em sigma, eu vejo o quê? Eu vejo exatamente os simplexos sigma no sentido contrário. Né? Okay? Então, esse termo aqui é exatamente o ρ de sigma. Né? E esse termo aqui, o que é? Esse é exatamente o sigma, né? Pô, apareceu esse menos 1 elevado a n mais 1 aí. Isso aqui não, é exatamente o sigma. Por que apareceu esse menos 1 elevado a n mais 1 aí? Aqui na minha conta não aparece. Quer dizer, esse cara aqui, esse aqui é igual a menos sigma. Falta o menos 1 elevado a i, epsilon menos i. Hein? O que falta aí? Esse menos 1 elevado a i, epsilon n menos 1, quando i é igual a n. Ah, I igual a N, né? Tem o menos 1 elevado a i. Menos 1 elevado a N. Ah, tá certo. Tem um menos. Onde é que estava isso aqui? Está aqui, né? Nesse fator, né? Se eu faço I igual a N, né? Dá menos 1 elevado a N. Né? Menos 1 elevado a N vezes menos 1 elevado a N mais 1. Isso aí é negativo, né? Faltou um termo aqui. Menos 1 elevado a N. Né? Que é essa parte que vem de cá. Né? E isso aqui, menos 1 elevado a N vezes menos 1 elevado a N mais 1, isso é menos 1. Né? Okay? Então, portanto, esse termo dá menos sigma e esse aqui dá sigma. Okay? Bom, então antes de continuar para outra parte, eu afirmo que isso aqui cancela com isso. Toda essa soma aqui é exatamente o negativo disso aqui. Okay? Portanto, essa cara aqui, né, essa parte da soma aqui dá exatamente o que a gente quer. É ρ de sigma menos sigma. Como é que a gente vê isso? Quer dizer, isso aqui está variando com I variando de 1 até N, né? Pense aqui, o I está variando de 0 a N menos 1. Né? Ok?
Então, para comparar esses dois termos aqui, vamos trocar, fazer uma mudança de variáveis aí, né? Bom, deixa eu escrever aqui, né? Vamos mudar essas variáveis aqui. Quer dizer, a gente tem I menor que N, né? Portanto, I variando de 0 para N menos 1, né? Desse termo aqui, né? Então, é menos 1 elevado para N mais 1. Está certo? Sigma composto com π, composto com A0 aí, né? Pô, deixa eu mudar de variáveis do ônus peso, eu vou chamar o I de J, né? Então isso aqui ficaria a J, né? Não. Então como é que eu quero aí? Então tá certo. Para 0 a J, BN, etc. PJ menos 1. Tá certo? Simplesmente eu reescrevi esse troço, esse cara trocando o I por J. Ok? Tá? Ora, mas isso aqui eu posso agora fazer, voltar para o I, né? Tomando eu quero comparar com esse cara aqui. Esse cara, o I está variando de 1 a N, né? Okay? Então, o J está variando de 0 a N menos 1. Eu vou fazer I variando de 1 a N, né? E eu tenho que tomar o I igual a J mais 1, né? Okay? Fazendo I igual a J mais 1, isso aqui é igual, né? Isso é igual a menos 1 elevado a N mais 1, sigma composto com π, composto com... Não tem um sinal aí? Tem um sinal aqui, não tem não? Tem o sinal do começo, Hein? tem aquele do começo que está acima. Não, mas aqui tem um sinal, que esse outro tem um sinal também. Aí, π igual a J tinha sumido aí. Π esse aqui? Não. Bom, peraí, vamos escrever isso. Sigma composto com π, A0... π igual a J mais 1, né? I menos 1, né? Bn, etc. Tem algo errado aqui. Quer dizer, o BI... Não, então aqui é BJ, não? Não, peraí. Hein? Aqui é mais 1? Hein? BN aqui seria BJ. Não. Sim, aqui seria BJ mais 1, aqui seria BI, né? Bom, agora a gente pode comparar esse termo com esse termo aqui, né? E o sinal cancela. Por que cancela o sinal? Aí tem um erro de sinal aí, não tem não? Deixa eu ver o que é.
Na minha conta aqui, esse I maior que 0 aqui tem o... Não tem esse menos 1 aqui. Aqui tem epsilon n menos I. Aqui seria epsilon n menos I. A 0 é menos 1, Bn, Bi. Mais I menor que N, menos 1 elevado a... Bom, minha conta aqui está diferente. N mais I mais 1. Epsilon N menos I aqui também. Lá em cima tem aqueles menos 1 elevado a I, epsilon menos 1. Onde? Aqui? É. Certo. Na tua conta já multiplicou esses dois termos. Bom, tem algum erro aí nessa conta, mas o ponto é que trocando as variáveis aí tem que ficar óbvio que as coisas se simplificam, aí um dá menos o outro e, portanto, essa parte aqui se anula, né? Ok? Então, esse bordo aqui é a soma desse termo com esse termo, mas esse menos aquele. Então, o que a gente tem que provar é que esse cara aqui, né, essa soma aqui, comparar com P de D sigma. Né? Então, agora eu tenho que calcular para a outra parte, né, que é o P de D sigma. Onde é que está a definição do P? Está aqui. A gente vai precisar dessa definição aí. Então, o que a gente tem que calcular agora é o P de D sigma. Isso aqui é P. Né? Bom, o D sigma, vamos usar J agora para... J igual a 0 até N, né, de D sigma, é menos 1 elevado a J, vezes o sigma composto com a face é 0, a gente tira o J fora, é N. Ok? Bom, o P linear, isso aqui é soma J igual a 0 até N de menos 1 elevado a J. P desse cara aí. P de sigma composto com essa face. É 0, é J chapéu, é N. Ok? Tá. Bom, então agora... só aplicar para a fórmula do P, né? Então, isso é igual a soma de J igual a 0 até N, de menos 1 elevado a J, né? Peso P desse cara aqui, né? Então, P desse cara é a soma, né? E, bom, então, aqui a gente tem... Esse cara aqui, como tem N menos 1, tá certo? Então, novamente, nós vamos separar em duas partes, né? Então, a gente pode tomar primeiro I menor que J. Aí o sinal aqui fica menos 1 elevado a I menos 1, epsilon. Agora,
O epsilon é n-1, porque o simplexo aqui é de dimensão n-1, né? Os simplexos são de dimensão n-1. Π composto com sigma é composto com A0. Aqui nós vamos tomar o o J é menor que I, então isso aqui vai ficar no... O AJ que nós vamos tirar é aqui na parte dos AIs. Aqui tem BN, etc., BI. Né? Porque aqui a gente está tomando o J menor que I. Né? Mas, agora nós vamos tomar o I maior que J, o J maior que I, né? Então aqui fica menos 1 elevado a I, né? Não, espera aí. Como é que é isso aqui? Sinal. Aqui é epsilon n menos I. Sim, porque eu estou invertendo aqui. Então não é n menos I, não. Aqui é o quê? N menos I, né? Porque eu estou invertendo essa parte aqui. E a outra parte é... Bom, vou escrever aqui π composto com sigma. Agora nós vamos tirar o J lá do outro lado, né? Então é A0 aí, né? E BN, aí tiramos o J fora aqui, etc. BI, né? Ok? Agora a gente tem que acertar o sinal aqui, né? Qual que é o sinal aqui? O epsilon aqui, a gente está... o epsilon agora é n menos I menos 1. Né? N menos I menos 1. E aqui é menos 1 elevado a... Para esse cara aqui, que é menos 1 elevado a I. Ok? Bom, então isso é o que deu. Agora a gente tem que comparar essa fórmula com o que sobrou aqui, né? Que essa cara J menor que I aqui. E temos que mostrar que isso aqui, que aquele cara é menos isso aí. Por que é isso? Porque tem um fator menos 1 elevado a I, né? Epsilon n menos I.
menos 1 elevado a i, pn menos i. Tem o menos 1 elevado a j também. Aí tem uma diferença de... o fator é exatamente igual, né? Essa parte aqui é exatamente a mesma coisa, e o sinal é negativo, né? Porque o sinal aqui em cima dá menos 1 elevado a j, que tem esse aqui, depois menos 1 elevado a i menos 1, epsilon n menos i, né? Que é o que aparece aqui, e do outro lado aqui, na correspondente fórmula aqui, aparece o quê? Menos 1 elevado a i, né? Menos 1 elevado a j, epsilon n menos i. Tá certo? Que esse menos 1 elevado a i, epsilon n menos 1 e menos 1 elevado a j. Então aqui aparece menos 1 elevado a i menos 1, aqui menos 1 elevado a 1. Então isso aqui é igual a... Esse sinal aqui é igual a menos esse aqui. Tá? Idem o outro sinal, né? Quer dizer, esse outro sinal aqui, esse termo é o mesmo, né? O termo aqui é o mesmo. Agora a gente tem que comparar o sinal e da mesma forma a gente vê que o sinal aqui é menos o sinal desse aqui. Certo? E portanto a gente tem a igualdade que a gente queria, quer dizer, então a gente tem que o dp mais pd é igual a ρ menos a identidade. Se a gente aplica para sigma, a um simplexo sigma, os dois termos, eles coincidem e, portanto, eles coincidem no grupo de cadeias, né? E com isso a gente prova a coisa e finalmente a conclusão final é que a gente tem o mesmo tipo de comutatividade que a gente tinha no caso de formas diferenciais, né, da cohomologia de de Rham. Bom, então com isso a gente encerra essa parte. A parte realmente complicada é esse cálculo aqui dessa homotopia algébrica, né, a construção dessa homotopia algébrica, que é o operador tipo o operador do prisma, mas agora tem um problema de sinais aí que a gente tem que introduzir para as coisas funcionarem, né? Bom, então esse é uma parte bastante técnica aí, mas terminamos por aí. Então na próxima aula nós vamos ver exemplos, e também o que eu tinha observado antes é que a gente tem na próxima aula a gente começa os exemplos.